Olá, paz e graça a todos. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos a este canal. Estamos com esta série, uma série simples, ensinando que Deus nunca escolheu. Agora chegamos à última parte, a quinta e última parte. Quero já agradecer a vocês, meus irmãos, inscritos nesse canal, e aqueles que irão se inscrever também. Quero mandar paz e graça a todos. Um excelente dia, um excelente sábado, uma boa tarde, uma boa noite aos queridos irmãos que irão assistir. E que esse entendimento não é o meu entendimento, mas sim é aquilo que foi escrito há muitos séculos passados. A história que muitos não acreditam e que tem também o critério de acreditar, de crer, de ter fé ou não. Porque Deus nos fez assim. Deus, ele nos fez com a liberdade de escolha, que é chamada aí no português Brasil o livre arbítrio, o direito de escolher. Deus não fez a sua criação com uma rédea, com uma corrente. Não. Por isso que quando nós vê o IBAMA brasileiro falando assim, indo atrás daqueles homens que prendem passarinhos e deixam eles presos na gaiola. Eles vivem presos as suas vidas, o haja de Deus ali dentro da gaiolas. E muitas vezes a gente vai na casa desse conhecido, dessa conhecida, vizinho ou vizinha, a gente vê aqueles passarinhos presos. E a gente fala, nossa, mas se a gente vê tantos pássaros voando no ar, no invisível, com uma liberdade. E aí nós lembra daquela parábola que Jesus de Nazaré, quando esteve aqui na terra, ele disse que vocês não veem os pássaros, eles não trabalham, falando para os fariseus. Você não vê os pássaros, eles não trabalham, mas Deus sustenta eles, Deus dá o alimento para eles. E imagine vocês sendo mal, né? Aquela parábola, e Deus cuida de vocês. Então, a liberdade, Deus fez a sua criação com liberdade para escolher, para crer, para acreditar, e também fez para não acreditar. Os irmãos estão entendendo? Então, eu chego a essa conclusão aqui muito alegre, porque é Deus que dá esse entendimento, esse conhecimento, não é a minha interpretação própria. E eu termino fazendo essa conclusão rápida, esse resumo. Já falei algumas passagens, a Bíblia está cheia de passagens do Antigo Pacto, também no Novo Pacto, falando da liberdade humana, da liberdade, da escolha, da expressão. Então, também não podemos confundir a liberdade com a libertinagem. A libertinagem é uma coisa e a liberdade que Deus deu para nós é outra coisa. Eu quero pedir que os irmãos assistam a parte 1, a parte 2, a parte 3 e esta última parte, porque nós aqui estamos decifrando a liberdade que Deus deu para a sua criação, seja ela humana, seja ela animal. Deus fez nós livres. Por isso que os Salmos, eu me lembro bem, Deus deu a lei de Deus era boa, a lei de Deus não era ruim, a lei de Deus era boa, meus irmãos, por causa da liberdade humana, por causa da carne. Deus colocou uma faixa, um sinal de alerta por causa da liberdade humana. E quando os queridos irmãos acreditam no ensinamento de um homem que houve no passado, que não teve entendimento e acreditava que Deus escolheu, e Deus fez uma escolha de salvação antes
que os homens viessem a existir, João Calvino tem essa doutrina chamada calvinista, a predestinação. Ele teve esse entendimento porque ele não conseguiu entender esse contexto da história da Bíblia, do livro, do conjunto de livros chamado Bíblia. E ele fez uma interpretação própria da Bíblia, leu, e ele entendeu que Deus escolhia, que Deus predestinava uns para a salvação, outros para a perdição. E ele confundiu a soberania de Deus também. Então nós aqui passamos esse conhecimento para vocês. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu agradeço a vocês mesmo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Canal Yahushua reina para sempre. Essa palavra Yahushua é uma palavra no Yiddish próximo do hebraico que existiu, que chega mais próximo ao nome de Jesus de Nazaré no português Brasil. Para que os irmãos entendam, não fiquem se perguntando. Olha, meus queridos irmãos, eu falei, tem muitos exemplos aqui, tem muitos exemplos de liberdade. Eu falei para vocês que no livro de Samuel, que o povo pediu um rei, o povo escolheu. Não foi assim? Quando Israel tornou uma nação, Jeroboão e Roboão, o povo se dividiu e foi chamado o Reino do Sul e o Reino do Norte. Eles escolheram. Os irmãos estão entendendo? Por isso que houve essa divisão, Reino do Sul e Reino do Norte, chamado na Bíblia. Eles escolheram ir para um lado, escolheram ir para o outro. Eu falei a vocês também que pela liberdade de Jonas, ele foi, Deus falou para ele a Nínive levar a mensagem, ele foi para Tarsis. Ele pegou o passaporte errado. E a vontade de Jonas, pela liberdade dele, era ver o povo, era ver o fogo cair do céu e Deus exterminar, eliminar aquele povo. Mas Deus tem a escolha espiritual. Deus sabe o futuro. Deus sabe todas as coisas. Ele é supremo. Então, aqui a Bíblia está cheia, mostrando a liberdade dos homens, a liberdade dos queridos irmãos. Então, estamos aqui aprendendo algo muito importante, que vocês meditem bem, medite bem nesses ensinamentos. Deu um probleminha aqui, mas voltamos. E vocês irão entender que Deus fez nós livres. Então vamos lá. Vou fazer um resumo aqui, terminando essa série. Essa é a quinta e última parte, categoricamente falando. Olha só como isso é interessante. O texto base é Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O povo estava em uma idolatria. Eles escolheram fazer deuses. Nós conhecemos a história do Monte Sinai, que o povo, o Moisés, ele sobe ao monte, e quando ele desce, sobe com Josué, quando ele desce ali, ele encontra o povo despido, nus, dançando, fazendo carnaval, falando assim para os irmãos entender, e adorando bezerros de ouro. Fizeram bezerros de ouro, tiraram os pendentes lá que veio do Egito, dos braços das mulheres, dos adolescentes, das crianças, e fizeram ali uma imagem para eles adorar, porque eles queriam ver o físico, eles queriam adorar o físico. Eles não queriam adorar o invisível, porque o invisível é o Espírito de Deus. Então, ele desce e pela liberdade do povo, Arão, ele entra ali, ele deixa a carne dominar ele, a alma dele, ele aceita a palavra do povo e faz um bezerro de ouro. Ele desce, Moisés quebra as pedras e ali recebe outras pedras da lei. Então, olha isso aqui, Deus não impediu eles de fazer imagens. E aí, quando chega em Deuteronômio, Deus já sabia que eles gostavam, era um povo idólatra, gostava de fazer imagem, queria ver o físico, o terreno. Era filhos carnais. Como eu já falei,
existiam os filhos carnais e os filhos espirituais, mas todos, ambos, eram filhos de Deus, ambos eram filhos de Deus, sempre foi filho de Deus, sempre será. E você me pergunta, Fernando, a pessoa que pratica o mal hoje, no século XXI, chegamos no século XXII, séculos passados, a gente vê aí tantos casos de violência, assassinato, eles são filhos de Deus também, são filhos chamados carnais. Eles sempre foram filhos de Deus, porque Deus é Pai dos Espíritos. Então, aqui nós não forçamos a interpretação bíblica. Por fim, Deuteronômio 30:19, Deus chega e diz para o povo que estava idolatrando, continuava a idolatria. Ele diz, olha, eu vou pôr a bênção para vocês perante vocês e a maldição. Eu coloco a vida e a morte. Para vocês o quê? Fazer uma escolha. Vocês fazerem uma escolha, almas, espíritos com E minúsculo, minha criação, vocês vão fazer a escolha. E Deus abre esse espaço, porque Ele sabe que Deus fez, ele sabe que a criação dele foi feita com liberdade, meus irmãos. Deus não tira livre-arbítrio de ninguém. E Ele diz, Ele faz um convite agora, vocês escolhem. Ele faz um convite, não é que vocês têm que escolher, vocês escolhem agora. Ele faz um convite, ele diz, olha, escolhem, pois, a vida. E viverá vocês, Israel, e as suas famílias, os seus filhos, suas filhas, vocês vão ser abençoados, aonde vocês chegarem. Onde vocês tocarem o pé seus, as sandálias suas na terra, serão abençoados. Escolhe a bênção, escolhe a vida e viverá muito bem vocês. Meu espírito vai estar com vocês. Eu falei também de Saul, muito importante nós aprender. Saul, ele era um filho de Deus, porém carnal. O homem vivia na carne. Era um filho carnal que deixava sua alma dominar. E o povo fez uma escolha errada. Pediram um rei. E Deus concebeu, deu a eles Saul. Jonas fez uma escolha também errada, de ir para Tarsis. Mas era ir para Nínive, né? E tem várias passagens mostrando isso. Agora, tinha um evento que ia acontecer, e aconteceu, foi chamado o juízo revelado pelos profetas. Por isso que Naum muitas vezes falava o fim vem sobre os 4 cantos da terra, Sofonias, o profeta Isaías e vários profetas aqui registrados. Tinha um evento que eles tinham que fazer uma escolha para que eles passassem por esse evento. E esse evento foi chamado juízo. O grande evento, o grande dia terrível chamado pelos profetas, foi chamado o juízo de Deus sobre uma cidade. Deus sentenciava várias cidades no Antigo Pacto, como foi com Babilônia, como foi com Nínive, mas agora ele ia trazer uma sentença sobre a cidade chamada perfeita, santa, porque lá tinha se derramado muito sangue inocente. Em toda a história, derramaram sangue inocente demais, de profetas, de patriarcas. Uma cidade que foi conhecida pela revelação de João na ilha de Patmos, de Babilônia. Não a Babilônia de Nabucodonosor, mas a Babilônia chamada Jerusalém. Que o evento, a revelação do Apocalipse foi para a destruição de Jerusalém. Que Jerusalém se corrompeu, se idolatrou, se contaminou. E Deus determinou um juízo para esta cidade. E esta cidade estava lá as 12 tribos. Foi a história. Lá essa cidade estava a semente de Sem, os semitas, que tomaram o lugar dos cananitas, imigraram ali, ficaram ali.
multiplicaram ali. Porém, pelo pecado adâmico, o pecado original, nós conhecemos a história, Deus precisava restaurar a sua criação. E ele restaurou. Por isso o juízo, por isso a soberania. Deus predestinou, como diz o livro de Provérbios, que é muito lido, se eu não me engano bem, não sei se é 16, 10, que ele diz, o poeta, a mensagem poética, que Deus, ele determinou o ímpio para o dia mau. Esta é a que eles chamam a predestinação, que Deus predestinou o filho da perdição, que eles chamam o ímpio para o dia mau. Mas não é que Deus predestinou, é que Deus sabia que aquele dia eles tinham que fazer uma escolha para escapar dele. E eles fizeram, muitos fizeram. O livro do Apocalipse vem mostrando que os escolhidos, capítulo 22, 24, 20, versículo 22, se não fosse pelo amor dos escolhidos, aqueles dias não seria abreviado, foi chamado de escolhido porque eles escolheram, eles acreditaram. E eles todos sabiam que aquele dia eles tinham que fazer uma escolha porque eles seriam o quê? Destruídos, mortos. Eles iriam ser mortos a espada dos gentílicos, a espada dos romanos, a espada do Vespasiano, do imperador, da família, da dinastia Flaviana, que invadiu Jerusalém no ano 70. E eles tinham que fazer uma escolha para escapar daquele grande e terrível dia, que até mesmo Marta e Maria, ali na ressurreição, Marta, ela disse: Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitar naquele último dia deles. O último dia deles, da nação de Israel, da raça dos hebreus. Então eles sabiam, foi revelado através dos profetas, até o próprio Deus revelou através dos profetas, que eles, aquela nação, teria um fim. E que o reino dele continuaria eterno. O reino de Deus continuaria eternamente. A condição de viver eternamente. E aí eu falei para vocês que muitos pegam Judas e Judas Iscariotes. Eu vou usar aqui rapidinho, 17 minutos para terminar essa série. Judas, ele fez uma escolha. Por essa escolha que ele fez de trair o seu mestre, de trair Jesus de Nazaré, as pessoas da predestinação, os irmãos da predestinação, diz que ele foi colocado ali com propósitos de trair Jesus. E por isso que ele foi chamado de filho da perdição. E que ele foi se enforcar, depois ele resolveu mudar. Lá no livro de Atos mostra que ele caiu num campo minado, em cima de uma estaca, e as suas estranhas se derramou. Entendemos que ele morreu de uma forma que ele foi lá e se jogou em cima da estaca. O livro de Atos, Lucas conta isso, enquanto Mateus diz que ele foi se enforcar. E ele diz que Deus colocou Judas para trair, para ser o traidor. Aí é que eles falam da predestinação, que Deus determinou isso. João Calvino estava certo. Mas só que João Calvino, quando leu essa passagem, ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que Deus é soberano. E que Deus, ele não criou os dias maus. Os dias maus existem por causa das nossas escolhas. Você está entendendo, amado? O juízo existiu por causa da escolha dos homens. Então, aqui nós vamos desmontando essa predestinação, concluindo essa mensagem. Deus não criou o dia mau.
todo dia para Deus é santo, todo dia para Deus é perfeito. Quem criou dias maus foi Adão. Ele se torna físico, ele se torna alma vivente. E todos os dias para o Criador é perfeito. Todos os dias é santo. Não existe sexta-feira santa. Não existe um dia mais santo do que o outro. Quem criou isso foi a liberdade humana. E eles criaram para si o juízo. Como, Fernando? Fazendo ídolos, adorando ídolos, desobedecendo, pecando, errando. E veio o juízo para Deus restaurar a criação. E eles dizem que Deus colocou Judas lá. Foi Deus que colocou Judas para atrair Jesus. E eu aqui no canal venho falar a vocês que não foi Deus que colocou Judas lá. Não foi Deus que colocou Judas. Não foi Deus que colocou Saul para reinar sobre Israel. Não foi, meus irmãos. Quem colocou Judas para trair? Quem colocou Judas para trair Jesus? Foi a sua liberdade, a sua escolha. E o ser que existia, que se chamava Satanás, que dominou a mente, que tinha um domínio no antigo pacto, que dominava a mente dos homens, que escolhia errado, e ele foi colocado pela sua liberdade, não por Deus. Foi colocado para cumprir as Escrituras. Eu já estou terminando. Foi colocado para cumprir o que, Fernando? As Escrituras. Ele escolheu aquilo para cumprir as Escrituras, que estava escrito que a semente, lá em Gênesis, que a semente da serpente, que foi o ser que existiu, esse é outro assunto, que ia trair a semente, a serpente espiritual, ia dominar a mente. E olha como isso é interessante. Como cumpriu as Escrituras? Eu quero voltar lá, depois nós vemos aqui em João 13, depois partiremos para João 17. Foi para cumprir as Escrituras. Olha só, meus queridos irmãos. Gênesis capítulo 3, vamos ver se é isso mesmo. Gênesis capítulo 3, versículo de número 14. 12, vamos ler o 12. Gênesis 3, 12 diz: Então disse Adão à mulher: Que me deste por companheira? Ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo sobre o teu ventre, e andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só como é interessante. A serpente ia comer pó todos os dias da vida. E os descendentes da serpente ia trair os descendentes da mulher. Então, nós temos um ser que está se alimentando de carne, de coração. Você está entendendo, amado? Porque serpente física, cobra,
de hoje, dos séculos que passou, nunca se alimentou de pó. Sempre se alimentou de insetos, mas de pó não. Pó refere-se ao coração humano, homens, carnalidade. Então, Judas Iscariotes escolheu trair Jesus de Nazaré. Não que ele era filho da perdição, é porque descendente da serpente, é porque ele estava deixando o ser espiritual alimentar do seu pó, do seu coração. Por isso ele fez essa escolha. Você está entendendo, meus queridos irmãos? 13 de João. Jesus lava os pés dos discípulos. E ali eu falo que foi o ministério da toalha. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro ignora. Pedro era um filho espiritual, enquanto Judas era um filho carnal. Era como o Caim. Mas muitas vezes Pedro, ele fazia coisas absurdas, nós conhecemos. Ele deixava a carne dominar, os desejos carnais, cortou a orelha do Malco soldado. A mulher que chegou perto dele ali, naquele local que ele estava se esquentando com fogo, vendo o sofrimento de Jesus de Nazaré, ele nega Jesus de Nazaré. Ele nega. Você está vendo, meu amado? Jesus, por ser soberano, filho de Deus, igual eu falei para vocês, não é que Deus predestinou Pedro para negar. Não. É porque Deus sabe a soberania. Não pode confundir soberania com predestinação, com escolha. E ele se arrepende, diz a Bíblia, que ele chora amargamente. O que é chorar amargamente? É um arrependimento profundo. É um arrependimento quando ele vê, ele olha para os olhos de Jesus de Nazaré, naquele sofrimento que ele estava passando. Ele chora amargamente. Enquanto ele está lavando aqui os pés dos discípulos, Pedro diz, não, eu não vou lavar assim não. Depois que ele fala, aquele que não lavar comigo, esse é o ministério da toalha. Esse não tem parte dos caras. Aquele que não lavar os pés não tem parte comigo, não tem parte com Deus. Vai morrer no juízo. Vai perecer no juízo. Vai ser destruído, vai morrer a espada, em outras palavras. Ele diz, não, mestre, não os pés, mas a cabeça, dá o meu corpo todo. E naquela última ceia, ceia da Páscoa, ceia da lei, não santa ceia, mas ceia da lei, não a santa ceia do século 22, mas a ceia da lei. Naquela última ceia aconteceu que o descendente pela escolha, o descendente da serpente pela escolha que ele fez, ele pereceu. Ele morreu. Perdeu a vida. Mas o seu espírito voltou para Deus. Perdeu a alma, mas o seu espírito voltou para Deus. Você está entendendo, amado? Você está entendendo, meus queridos irmãos? E Jesus, capítulo 13, versículo 21, ele diz, João 13, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Olha a soberania, que não é predestinação. Versículo 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de que ele falava. Versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, este aqui era João, estava inclinando no seio de Jesus, no colo de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele que ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse,
E Senhor, quem é? Põe interrogação. Versículo 26. Jesus respondeu, aquele que me der um bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Versículo 27. E após o bocado, entrou nele quem? Satanás. Foi um ser espiritual. Depois eu vou estar falando para os irmãos. Eu aprendi isso com o nosso querido irmão Paulo, que realmente esse ser existiu, não como a religião desenhou ele. Esse ser existiu sim, não como a religião desenhou ele, como a religião, como os evangélicos acreditam, mas um ser espiritual, sem cueca vermelha, sem asa, sem tridente, sem rabo, mas ele existiu. E ele dominava na mente daqueles que escolhiam errado. Então diz que esse ser, ele alimentou do pó de quem? De Judas, porque Judas era o traidor. Você está entendendo, meus queridos irmãos, como isso é profundo? E após o bocado entrou nele Satanás, disse, pois, Jesus, o que fazes, faze depressa, faz rápido aí. Faz rápido, Judas. Porque não é que meu pai predestinou você a fazer isso, é porque você escolheu fazer. É isso. Não é como é ensinado aí que Judas foi colocado por Deus para atrair Jesus, e aí foi Deus que quis assim, foi a vontade de Deus, né? Isso é falácia. Agora, para nós já terminar, Judas foi um filho carnal. E quando ele traiu Jesus, ele escolheu trair Jesus, porque estava determinado para cumprir o quê? As Escrituras. João 17. Mais para frente, na oração da intercessão, na oração chamada sacerdotal de Jesus de Nazaré, aqui eles falam também que existiu a predestinação por causa de João capítulo 17. Jesus começa a orar pelos seus discípulos, orar a Deus, orar ao Pai em espírito. É interessante que o versículo 12 traz aqui uma mensagem muito importante. Versículo de número 12. Ele falando de Jesus de Nazaré, orando a Deus. Mas só que o capítulo 17, do versículo 1 até o 12, eu quero ler para que os irmãos entendam essa oração sacerdotal, terminar nessa série, Deus nunca escolheu. Capítulo 17 de João, versículo 1 diz assim, se não der o tempo aqui, nós vamos continuar e vamos terminar. Se o vídeo não segurar, peço perdão aos queridos irmãos, mas iremos voltar para nós fazer essa conclusão aqui. Jesus falou assim, capítulo 17 de João, versículo 1 até o 12. E Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. A hora do quê? A hora do sacrifício, a hora da morte biológica, dele entregar o Espírito para Deus. Glorifica teu Filho, vírgula, para que também teu Filho